Olá pessoal, eu sou o Frank que tá aí do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa um like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E hoje eu vou deixar, vai ser uma biografia gigantesca. Embora o vídeo não seja muito grande, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livros para citar, para fundamentar o que eu vou dizer hoje, tá? Eu vou falar sobre o liberalismo econômico, mas antes eu vou dar uma introdução aos filósofos contratualistas, né? Que falam do contrato social. O que é o contrato social? É quando o homem abre mão do estado de natureza que vivem, né, para viver em sociedade, né? Eles vão abrir mão do estado de natureza em troca de alguma coisa, né? E cada um dos três, né, que são os principais, vão fazer proposituras de organização social, política e econômica, tá? Então começa por Hobbes, né? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vai viver no século 16, 17. Então ele está vivendo no momento absolutista. É óbvio que ele vai dizer que o homem é mesquinho, o homem é um ser animalesco, né? Ele é o lobo do próprio homem e por isso que ele precisa de um governo forte, capaz de sucumbir à sua capacidade de mesquinhez, né? Então seria um governo absolutista, um governo que define inclusive sobre vida e morte, né? É óbvio que ele não iria ser diferente, afinal ele está vivendo no momento em que o Estado absolutista, ele não vai escrever contra o Estado absolutista, porque o Estado iria colocar ele na forca com certeza, tá? Depois vem John Locke. John Locke é considerado o pai do liberalismo econômico, né? John Locke, depois de John Locke que surge o principal deles, que é Adam Smith, né? Mas John Locke vai dizer o quê? Né? Ele defende liberdade, né? Que o Estado tem que existir para defender a liberdade, a vida e principalmente a propriedade privada, é o valor burguês, né? A propriedade privada é o valor burguês, tá? Não é a propriedade privada de uma casa, é a propriedade privada da produção, da riqueza, da geração de riqueza que uns têm, poucos têm e muitos não têm. E aí Tomás Piketty vai dizer que é aí que surgem as origens da desigualdade, né? O principal seguinte, né? Ele vai dizer que o parlamento tem que ser independente, tem que ter um parlamento organizado, né? Com pessoas que dirijam política e economicamente a vida da pessoa, né? E esse parlamento, obviamente, ele vai ser um serviçal da burguesia, porque na crítica da filosofia do direito de Hegel, Marx diz que o Estado é burguês, né? E a gente sabe disso até hoje. Quer um exemplo? Eu não vou achar aqui, mas eu vou deixar ele Ele deve estar aqui. Crítica à filosofia do direito de Hegel, está aqui. Quer que eu dê um exemplo? Né? Um cara que rouba R$50, ele é preso, condenado às vezes por assalto, a 3 anos de detenção por assalto, né? Um banco te empresta R$10 e te cobra em 70 parcelas 50 mil, né? 40 mil a mais do que os 10 que ele emprestou, mas na poupança ele te paga pouco mais de 6 mil no mesmo prazo, né, do empréstimo que tu fez para ele e ele fez para você. Isso é um assalto institucionalizado. O Estado é burguês por quê? Porque quem determina que os vassalos congressistas deixem que os bancos brasileiros pratiquem os maiores juros do mundo, né? São serviçais dos senhores feudais, que são o quê? Os capitalistas financeiros, tá? Então, John Locke é o pai do liberalismo, né? E o principal nome do liberalismo econômico é Adam Smith, né? Que tem como famoso livro A Riqueza das Nações, tá? São 3 volumes, eu tenho 2, o outro ainda não comprei, porque eu opto por comprar mais Marx, Lenin, né? E pouco liberalismo. Liberalismo eu estudo mais no computador, tá? Vamos lá, né?
A organização é representativa, como nós conhecemos hoje, né? No 18 para o maio de Luiz Bonaparte, né? Cadê o 18 para o maio? Marx diz várias frases. O homem faz a sua própria história, mas não faz de acordo com o que ela é, e sim como ela é pré-determinada, tá? Ele vai dizer nesse livro, esse livro aqui é uma análise que Marx faz a pedido dos Estados Unidos, né, sobre Luiz Bonaparte, né, o Pequeno, né, chamado do Pequeno. Luiz Bonaparte é sobrinho de Napoleão Bonaparte. Marx vai dizer a famosa frase também, que a história, quando acontece pela primeira vez, é uma tragédia e pela segunda é uma farsa. Esse cara é um farsante, né? Ele não entendia como depois da Revolução de 1848 o povo, né, havia escolhido um cara que representava a burguesia, né? Então sempre foi assim, a sociedade sempre teve um viés, né, uma quedinha pelo sofrimento, né, imposto pela burguesia, né? Esse documento aqui, ele vai dizer que a burguesia vai começar, a burguesia primeiro ela controla o parlamento, mas depois ela vai tomar gosto por controlar também o executivo. Esse documento, 18 para o maio de Luiz Bonaparte, é até hoje usado nas universidades, né, nas faculdades de ciências políticas, né? É um dos clássicos que todo aluno de ciência política lê, tá? Para se ter a importância, isso aqui só foi um artigo que, né, só foi uma análise que Marx fez a pedido dos Estados Unidos sobre o governo de Luiz Bonaparte. Inclusive, ele vai dizer aqui, na década de 50, que se Luiz Bonaparte se tornar imperador, e ele vai se tornar imperador, vai ser a última vez que a França terá um imperador, e na verdade vai ser a última vez, depois a França passa a ser presidencialista e nunca mais muda o regime, tá? E por último a gente vai falar de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau vai dar origem, ele tem simpatia até do Adam Smith. Por quê? Porque ele diz que a propriedade privada, né, o surgimento da propriedade privada, leia-se dos meios de produção, né, ela é a origem das desigualdades sociais, como diz Piketty, como diz Karl Marx no Capital, né, como diz Friedrich Engels na origem da classe na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né, e outros livros que eu vou citar mais para frente, tá? Ele vai dizer o quê? Que o homem, ele é bom e ele é solidário com os outros no estado de natureza. Já quando ele passa, né, para a sociedade, ele adere ao contrato social, ele se torna competitivo, mesquinho, ganancioso, né, sem compaixão, sem misericórdia, né? E para ele as desigualdades sociais aparece justamente com a propriedade privada. Não só Adam Smith concorda, né? Adam Smith é um professor, para quem não sabe, antes dele ser um liberal, ele é um professor de filosofia, de ética filosófica, né? E Karl Marx, um século depois, vai concordar da mesma forma, né, que a propriedade privada gera desigualdade social, tá? A propriedade privada dos meios de produção. Por quê? Nem todos podem ter, e a maioria, diante de uma minoria, é explorada. Por que é explorada? Porque milhões continuam pobres e algumas dezenas de milhares ou uma ou duas dezenas de milhares de pessoas se tornam milionárias e bilionárias. Tá? O restante da população fica pobre. Isso é através da exploração do homem sobre o homem. Tá? Eu estou falando isso por quê? Porque John Locke, né? John Locke ele não vai ser utilizado nos tempos de hoje, né? Porque seria um estado ditatorial, né? A Arábia Saudita pode ser um estado lockeano, né? Mas, né, Thomas Hobbes dá origem ao liberal e o liberal dá origem ao neoliberal, que eu vou falar em uma outra etapa, né? E o Rousseau dá origem ao quê? O Rousseau dá origem, a ideia do Rousseau vai sair da Revolução Francesa, ela vai caminhar por guetos, né?
e ela vai chegar até a Liga dos Comunistas, na época de Karl Marx, né? E Karl Marx tem um apreço por Jean-Jacques Rousseau, né? Por quê? Porque ele também é contra as desigualdades sociais. Marx vai ter uma certa admiração por Rousseau, né? E Rousseau é responsável pelo quê? Pelo surgimento do progressismo, né, do keynesianismo, né, do Estado como indutor do desenvolvimento social, né, do socialismo que é contra a propriedade privada, né, tudo isso vai aparecer das ideias de Jean-Jacques Rousseau, né? E agora vamos entrar na parte principal, que é o liberalismo econômico. O que fez o liberalismo econômico? Muita gente diz que o liberalismo econômico é uma coisa santa, uma coisa divina, nunca fez nada de mal para ninguém. Mas vamos lá. Vamos fazer uma definição do liberalismo econômico, né? O que é o liberalismo econômico? É um projeto político, né, que representa os interesses da burguesia europeia. Burguesia essa que estava se desenvolvendo desde o século XVI com a colonização da América, tá? Então essa burguesia ela está começando a se desenvolver com a colonização na América. A colonização serve para quê? Para exploração. Para você ter ideia, as montanhas de Potosí, né, de prata que foram descobertas, era tanta prata que tinha que a prata era mais valiosa do que o ouro e passou a ser menos valiosa do que o ouro de tanta prata que surgiu no mundo, né? Mas um conselho, né? Quem puder, guarde prata, porque prata é um metal que está começando a entrar em extinção e vai se tornar muito caro, porque todo celular, todo condutor eletrônico precisa de prata. Vamos lá. Com a colonização da América, essa burguesia comercial bancária começa a ganhar, mais uma vez, a importância no surgimento capitalista, feudal, monárquico, e surge o liberalismo, tá? Então ela ganha importância por quê? Porque ela não está satisfeita com o governo, ela quer participar do governo, mas ela não participa porque o governo é absolutista. Mas ela vai manter um governo forte para quê? Para evitar rebeliões que ameacem o quê? A propriedade privada, tá? Que elas estão angariando através da expoliação, né? Da expropriação na colonização, tanto na África como na América. O que é então o liberalismo? Com 3 exemplos que eu posso dar aqui, né? Como o liberalismo se constitui? Vamos lá, 3 exemplos. Escravidão. O liberalismo pratica escravidão, né? Vai defender a escravidão, né? E só a exploração a ela a partir e a exploração a Inglaterra ela vai defender a exploração desde o começo de John Locke. John Locke mesmo era proprietário de escravos, tá? Ela só vai acabar ela só vai começar a se opor à escravidão quando a industrialização inglesa está de vento em popa e escravo não tem dinheiro para comprar. Então ela vai começar a pregar a liberdade, a contrariedade à escravidão, inclusive no Brasil, quando surge a lei de 1850, que é a lei para inglês ver, né? Que é a proibição de tráfico de escravos, mas os escravos que já tem no Brasil são muitos, eles se tornam muito caros e ficam circulando internamente, e por baixo do pano vem escravo da África também, tá? John Locke ele defende a escravidão no seu livro Tratado sobre o Governo, segundo Tratado sobre o Governo. Ele vai defender a escravidão, tá? A escravidão como o quê? Como um fator econômico. Então o liberal ele defende a escravidão como um fator econômico, né? Quem é que escraviza nos Estados Unidos e quem escraviza no Brasil? São liberais conservadores, né? Eles escravizam por quê? Porque o ser humano negro, naquele momento da história, é um ser inferior, portanto, né? E com a visão divina, né? Eles são descendentes de Cã, são amaldiçoados, precisam ser escravos conforme a vontade de Deus, tá? A invasão eu vou falar mais na frente, vamos lá.
Foi a colonização. No século XIX, a colonização da África, da Ásia, né, ela foi colonizada por políticos liberais, tá? Que vai gerar a era dos impérios. Eric Hobsbawm, a era dos impérios, né? Vai gerar, né, a colonização. Eles se capitalizam primeiro, segundo Eric Hobsbawm, né? Eles vão se capitalizar, né? Vão invadir, por quê? Porque eles não têm matéria-prima para produção industrial, então eles vão roubar da onde? Da África e da Ásia. Eles vão criar os impérios. A Inglaterra vai dominar 1/3 do planeta Terra. A Inglaterra é o quê? Liberal conservadora, tá? Só o Congo belga, né? Os liberais conservadores vão matar 20 milhões de congoleses, né? Metade da população congolesa. E 25% da que restou vai ser mutilada quando não atinge a meta de produção, de extração de seringa, do óleo da seringueira, né? Para a criação da borracha, né? Para a fabricação da borracha. Vai ter apoio de intelectuais, né? Por exemplo, né? Intelectuais na Segunda Guerra Mundial, intelectuais neoliberais como Ludwig von Mises vai apoiar Mussolini, né? O presidente do Banco Mundial, aliás, o presidente do Banco Central inglês, vai dizer que Hitler é um mal menor do que Stalin, né? Que ironia, se não fosse Stalin, né? Hitler com a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, depois, se tivesse dominado a Rússia, né, a invasão barbarossa, tivesse ganhado a guerra, depois afundaria a Inglaterra tranquilamente. Tá, então eles vão apoiar, né, as invasões que vai acontecer também na América. Para se ter ideia, os Estados Unidos vai invadir só um país que eles chamam agora de ditadura. Meu Deus, a Nicarágua. Só a Nicarágua os Estados Unidos vai invadir 14 vezes para colocar o presidente que elas querem, para ser subserviente. Em meados do século XIX, um dos presidentes da Nicarágua vai ser um norte-americano, posto pelos Estados Unidos. E agora a ditadura é a Nicarágua. Os Estados Unidos não é ditadura, né? Todos os países da América Latina, uma hora ou outra, vão ser invadidos ou vão ser ditados, controlados por ditaduras impostas pelos Estados Unidos. Todos, né? Cuba faz a independência em 1959, porque antes ficou com mais desde o começo do século XX, sob o governo dos Estados Unidos, era o protetorado dos Estados Unidos, tá? E, né, outro dia eu vi o Kim Kataguiri dizendo que Cuba, antes de Fidel Castro, era democrática. Não, era a pior ditadura que existia, que era de Fulgêncio Batista, que vivia de corrupção do tráfico, da prostituição, da jogatina, que era proibido nos Estados Unidos pela lei dos puritanos, que inclusive proibiu no começo do século XX o álcool, né, que surgiu aí a máfia de Elliot Ness, Tony Terence Dedões, a famosa máfia que traficava bebida alcoólica porque era proibida em todos os Estados Unidos. E aí os ricos iam beber aonde? Né? Fazer a patifaria aonde? Em Cuba, que era um terreiro de prostituição dos estadunidenses. Quando Fidel Castro começa a ficar inconformado com essa ocupação? Quando ele vê um norte-americano bêbado mijando na estátua de José Martí. Quem foi José Martí? Que fez a independência, né, de Cuba e de toda a parte do continente da América Latina em cima. Embaixo foi em San Martín. Vamos lá. Então eu falei, as ditaduras do século XX foram apoiadas pelos liberais da América Latina. Os perseguidos
E quem foram os perseguidos? Foram os liberais? Foram os conservadores? Nas ditaduras? Não, os perseguidos foram os comunistas. Né? Liberal, neoliberal, conservador, né? Esses caras eram da Sagrada Família. O comunista que era o diabo. Né? Nos Estados Unidos foi perseguido, no Brasil foi perseguido, toda a América do Sul perseguido, em toda a América Latina perseguido, mas quem é o diabo é o Stalin. Né? Na China, os liberais mataram 80 milhões em 100 anos. Na Índia, 40 milhões. Né? O apartheid foi uma criação dos afrikaners, né? Que eram franceses, holandeses e alemães. Né? O apartheid, 83% do território ficava na mão de 10% dos brancos. E os outros 17% na mão de 90% dos negros que viviam em guetos. Né? Nelson Mandela ficou preso de 64 a 93 e devido à pressão mundial, isso é o liberalismo. Né? A pressão mundial, né, é que Nelson Mandela foi solto em 93 e em 94 se tornou presidente. Ele se vingou de alguém? Não, ele governou com os brancos. Né? Por isso que Nelson Mandela é um homem que merece respeito e foi Nobel da Paz. Tá? Vamos lá. Mas o liberalismo parou por aí? Claro que não. Né? A ideia que o liberal defende que o indivíduo tem liberdade é contrário ao autoritarismo. Né? Porque se defende liberdade, escravizaram. Se defende liberdade, né? John Locke defende a liberdade, né? Eles escravizaram na África, escravizaram nos Estados Unidos, escravizaram no Brasil, né? Roubaram em nome da liberdade econômica. Né? Então a liberdade é papo furado. Né? A vida, né? Proteção à vida, mataram 20 milhões de congoleses, 100 milhões de chineses, 40 milhões de indianos. Que vida que eles estão protegendo? Né? Tudo isso para roubar o quê? Né? Matéria-prima para a produção industrial. Por isso que a África hoje é um continente empobrecido. Por quê? Porque ele foi roubado durante todo o século XIX e XX. Né? O que o Hitler fez? Fez quase a mesma coisa que os países liberais fizeram com os africanos. O problema é que os europeus não gostaram da ideia de Hitler, né? Mas os africanos foram obrigados a gostar à força. E os asiáticos também, tá? O liberalismo defende o quê? Né? Como já disse, o fundamento dele é a propriedade privada. Né? Propriedade privada do quê? Dos meios de produção. É para quem? É para poucos. Né? O liberalismo defende o livre mercado. Foi o livre mercado, né? Aliás, foi a cobiça do liberalismo que em 1900 no começo do século XX começou a desconfiança e se criou na Belle Époque a paz armada. Começaram a se armar. Por quê? A Alemanha tinha acabado de se tornar uma república unificada e a Itália também, e estavam reivindicando uma parte da África que eles repartiram, né? Entre Inglaterra, França, entre os Estados europeus, assim como a Itália também. Como não foram bem recebidos, né? Eles partiram para a Primeira Guerra Mundial. Perderam a Primeira Guerra Mundial. A França impôs à Alemanha em 1919 o Tratado de Versalhes, está aqui no livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, né? Um tratado de paz humilhante, né? Quem vai odiar esse tratado? Um cara chamado Adolf Hitler, né? Que não é alemão, ele é austríaco, né? Mas ele vai prometer vingança, tá? Quando veio o tratado, colocava que a Alemanha pagaria todas as dívidas de guerra, que duraria essa dívida até 2010, de 1914 a 2010. Não teria exército, não teria isso, teria aquilo. Tanto que a Alemanha, por exemplo, ainda hoje é um dos únicos países europeus que não tem bomba atômica. A França tem, a Inglaterra tem, né? A Alemanha e a Itália, que foram aliadas, não tem. Né? Em 29, né, a mão livre do mercado, né, na terça-feira negra, houve o crash,
80% das indústrias, 80% do patrimônio quebrou. Os Estados Unidos quebrou, a economia já era globalizada, o mundo entrou em colapso, né? A burguesia com medo, e aí eu disse na crítica da filosofia do direito de Hegel, que Marx diz que o Estado é burguês, o exército é um braço armado que protege a propriedade privada, né? Quando entra em crise, começa a se constituir os estados o quê? Deixa eu terminar aqui e já volto para terminar a segunda parte.